A palavra de Deus, ela fala da natureza da fé. Mas o que representa para cada um de nós a natureza da fé? O que representa o poder da fé? As pessoas falam muito da fé. Fala-se muito em nome da fé. Em nome da fé de Abraão, da fé de Isaac, da fé de Jacó. Fala-se do poder da fé, mas o que é a natureza da fé? A fé, pessoal, ela é a certeza das coisas que se espera. Ela é a convicção daquilo que eu não vejo. Eis a natureza da fé. Acreditar no impossível. A natureza da fé é a pessoa ter confiança naquilo que aos olhos dela é impossível. Por isso a palavra de Deus nos adverte para a natureza da fé. E a natureza da fé nada mais é do que a tua confiança no teu coração, a certeza que a tua vitória vai chegar, a certeza que aonde você colocar a mão, um dia as portas vão se abrir, mesmo que aos teus olhos pareça impossível. Foi assim que Abraão venceu, foi assim que os heróis da fé obtiveram resultado, porque eles acreditaram naquele que eles não viam. E após acreditar em Deus, que nós não vemos, nós temos que ter confiança nele, que aquilo que nós buscamos vai se materializar em nossa vida. Independente que esse problema seja grande ou pequeno, independente da luta, aos nossos olhos ser incapaz ou não. A natureza da fé, ela revela o tamanho da tua confiança. A fé, ela vai revelar o tamanho da tua perseverança, o tamanho da tua confiança. É impossível alguém ter fé se não tiver confiança, pessoal. Porque a pessoa que não tem confiança na palavra de Deus, ela não vai ter confiança em si mesma, ela não vai ter confiança nos seus projetos, ela vai duvidar até das coisas que aos olhos dela pode ser possível. Quando a pessoa, ela perde a confiança, a pessoa passa a duvidar de que uma porta de emprego não vai mais se abrir. A pessoa passa a duvidar de tudo. Quando a pessoa, ela perde a sua confiança, ela passa a ter medo da própria vida. Ela passa a desacreditar dela própria. Toda pessoa que perde a confiança em Deus, que perde a confiança na palavra de Deus, ela começa a ficar desmotivada e a vida dela, aos olhos dela, não tem mais sentido. Quantos são os homens e mulheres que perderam a sua fé e hoje estão destruídos, estão jogados nos vícios, porque um dia começaram a duvidar da palavra de Deus. Mulheres que eram cheias de fé e um dia começaram a duvidar do evangelho e hoje estão com a vida arruinada e muitas delas servindo a Satanás. São muitos homens e mulheres que vivem servindo hoje a Satanás, que um dia tiveram muita fé na palavra de Deus, mas a falta de conquista levou as pessoas a duvidarem, porque para elas Deus só seria poderoso se cumprisse o que elas queriam na vida delas. Tu já parou para observar que a maioria das pessoas que abandonam a Deus é porque elas queriam a todo custo que Deus realizasse na vida dela aquilo que ela desejava? Você entendeu, pessoal, porque tantas pessoas abandonam a sua fé? Porque elas começam a se tornarem descrentes da palavra de Deus. E daqui um pouco elas estão descrentes até do próprio trabalho, das próprias conquistas, porque quando a pessoa ela começa a perder a sua fé, ela fica
vazia do projeto de Deus para a sua vida. Se eu me tornei descrente do Evangelho, então tudo à minha volta se torna negativo. Tudo para mim é incapaz, é impossível, porque a fé é a mesma. A fé que vai te levar ao reino de Deus é a mesma fé que vai levar uma porta se abrir na tua vida. A fé que vai te levar a ser um dia um vencedor diante de Deus é a mesma fé que vai te levar a ter sucesso na tua vida aqui na terra, pessoal. Não dá para a gente achar que a fé, ela é simplesmente uma palavra, fé. Não, a fé é a confiança que você tem dentro do teu coração. A fé é a certeza daquilo que eu espero, daquilo que os meus olhos não veem. Eu vou em frente, eu acredito, eu não duvido, eu não perco a minha confiança e aquilo vai se materializar na minha vida porque eu creio em nome de Jesus. Poxa, pastor, mas é muito difícil usar a fé dessa maneira. Não, difícil é usar essa fé quando a pessoa começa a duvidar. Quando ela perde essa fé, aí para ela é difícil. Mas para quem vive pela fé, não é difícil viver a fé. Não é difícil uma mãe ter confiança de que o seu filho, a sua filha vai ser liberta, de que os demônios vão cair por terra, de que um dia o mal vai ter que bater em retirada. Não é difícil você estar lutando contra um problema que se levantou contra a tua vida e ter confiança de que um dia vai vencer esse problema. Não é melhor você confiar do que você duvidar e ser envergonhado no meio daquela situação? Por isso que a natureza da fé, ela é representada pela confiança e a perseverança. A natureza da fé nada mais é do que confiança e perseverança. Hebreus 11 e versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Observe que no título da mensagem está escrito o que, pessoal? A natureza da fé. A natureza da fé é a confiança tua. A tua fé, ela é do tamanho da tua confiança, do tamanho da tua perseverança. Se você é uma pessoa que não tem perseverança, a tua fé nem existe. Se você é uma pessoa que duvida do poder do Evangelho, a tua fé está em baixa. Aquela pessoa que tem fé, ela tem confiança em si mesma, ela tem confiança nos seus projetos, ela tem confiança no que ela realiza, ela confia no seu Deus, ela vai em frente, ela não tem medo, ela não duvida, porque isto é a natureza da fé. A natureza da fé nada mais é do que você ir em frente, confiando, acreditando, fazendo a tua parte, dizendo: Senhor, eu creio que aquilo que as minhas mãos não podem realizar, o teu poder vai se mover e milagres acontecerão em nome de Jesus. Eis a razão por tantas pessoas terem falado: eu perdi a fé. Porque elas perderam a confiança e a perseverança, elas abandonaram o seu arado, elas deixaram de lado a sua convicção de que existe um Deus que pode mudar e transformar a sua vida. Observa, pessoal, que Abraão, no meio do deserto, não duvidou, não questionou, não murmurou. Abraão não teve medo de enfrentar o deserto, porque Abraão tinha confiança no seu Deus. Quando Abraão sai do deserto em direção ao Egito, Abraão não teve medo.
de entregar a sua esposa para Faraó. Antes dele entrar no Egito, ele diz para a mulher: mulher, quando nós entrarmos na terra do Egito, você fala que é minha irmã, para que eles preservem a minha vida e não venha me matar por tua causa. Observe o que é a fé. Um homem de Deus, que tinha toda a proteção de Deus, toda a misericórdia de Deus sobre ele, mas foi capaz de entregar a mulher para ser mulher de Faraó, para poupar a vida dele, porque ele sabia que o Deus que ele servia ia dar resposta a ele no meio do deserto aonde ele estava, e ia dar resposta no Egito, no momento que Faraó tomasse a mulher dele para si, agora esposa de Faraó. Você está entendendo, pessoal, o que é a fé? A palavra afirma que a fé é loucura aos olhos daquele que não crê. Por quê? Pela fé, muitas das vezes, nós temos que tomar decisões que aos olhos de muitos é loucura. Você tem que acreditar em algo que aos teus olhos é impossível, é loucura aos olhos de quem duvida. Você tem ideia porque um dia Ana, ela se tornou uma vencedora e viu a glória de Deus em sua vida? Não foi simplesmente a oração de Ana no altar em uma hora ou em algumas horas que chamou a atenção de Deus. Não. O que chamou a atenção de Deus na vida de Ana foi Deus olhar para Ana, anos andando cabisbaixa, uma mulher amargurada de alma, mas ela nunca brigou com o seu marido, ela nunca se levantou contra o Eucana, porque ele estava nos braços da amante. Já parou para pensar dessa maneira? Fala da oração de Ana, quando ela suplicou a Deus, mas você tem ideia do que é uma mulher amargurada de alma, angustiada de alma, vendo seu marido ter filho com uma amante, e ela não podia tomar nenhum partido, ela tinha que ficar calada, esperando o tempo de Deus e confiando que um dia a resposta ia chegar para a glória de Deus e para a honra dela. O que acontece na maioria das vezes é que nós olhamos para os pontos que mostram a fé, mas olhamos do nosso modo, da nossa maneira. A Ana fez uma oração perfeita e Deus ouviu a Ana. Sabe qual foi a oração perfeita de Ana? Foi anos andando do lado do seu marido, vendo ele nos braços de um amante, tendo filho com a outra mulher, e ela continuou sendo sua esposa no respeito, na obediência, acreditando que um dia Deus ia dar resposta a ela. Muitas das vezes queremos a resposta de Deus, mas não sabemos esperar essa resposta do jeito que Deus ele vai fazer. Tem pessoas que desistem da vida por tudo, desiste de um projeto financeiro, desiste de um projeto de vida, de um projeto família, pessoas que desistem de tudo porque nelas não existe o espírito da perseverança. Veja se Ana em algum momento desistiu do seu marido porque ele estava nos braços da amante, tendo filho com a Penina. Veja se Ana abandonou o seu casamento, virou as costas para o marido e disse: você não serve mais para mim, porque o Cana estava nos braços da Penina tendo filho com ela. É esse tipo de atitude que mostra a fé das pessoas. É esse tipo de atitude que revela o poder de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Nós ouvimos muitas das vezes a palavra, a oração de Ana, mas nós não paramos para observar quantos anos Ana andou cabisbaixa, mas acreditando que Deus ia dar resposta a ela. Sabe por que muitas mulheres não conseguem vencer os demônios que atuam na sua vida sentimental, no seu casamento? Porque elas desistem
e não sabe ter confiança no seu Deus e perseverar e amarrar os demônios para que um dia ela venha obter sucesso na sua vida. Veja onde a palavra diz que Ana foi uma mulher envergonhada. De início parecia vergonha, mas aquele que passa pelas lutas e aprende a manter a fé e a perseverança vai ter dupla honra diante do seu Deus e dos que estão à sua volta. Só que nós vivemos um tempo de uma geração que não sabe esperar, uma geração que tudo tem que ser na hora, uma geração que não aprende mais ouvir uma palavra se ela tiver mais de 10 minutos. É uma geração que não quer parar para ouvir, é uma geração que não quer aprender, é uma geração que não quer andar no temor, não quer andar na comunhão, é cada um segundo o seu coração, e isso não pode abençoar a vida de seres humanos. Esse tem sido o problema dessa geração que quer tudo na hora e ao seu tempo e não sabe esperar o tempo de Deus. Observe que todos os homens e mulheres que obtiveram sucesso e escreveram o seu nome no livro da vida, eles tiveram que esperar o tempo de Deus. Mas nós vivemos um momento em uma geração que não quer esperar o tempo de Deus, uma geração que não quer obedecer regra, que não quer obedecer palavra, uma geração que não tem obediência, que não tem temor a pai, que não tem temor a mãe, que não tem respeito pela palavra de Deus, uma geração que perdeu a comunhão, que perdeu a sua confiança no seu Deus, porque quer antes da hora aquilo que só Deus pode realizar na vida da pessoa. É esse tipo de atitude que afasta as pessoas do caminho do Senhor. É esse tipo de atitude que leva as pessoas a serem derrotados, serem fracassados na sua vida. Sabe por que Ruth um dia teve sucesso na vida e se tornou uma rainha, se tornou uma princesa? Sabe por quê? Porque Ruth aprendeu a continuar no seu propósito. Ruth aprendeu a continuar no seu propósito com a sua sogra quando seu marido tinha morrido. Ela não quebrou as alianças com a sogra, porque o marido dela morreu. A sogra diz para ela: olha, minha nora, você pode ficar nessa terra, voltar para os seus parentes, porque eu vou estar voltando para a casa dos meus parentes. Ruth, ela diz: não, minha sogra, lembra que nós fizemos uma aliança, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde a senhora colocar o pé, eu vou colocar o meu, e quando a senhora tirar, eu estou tirando o meu. O sucesso de Ruth se deu em uma comunhão, em uma aliança firmada com a sua sogra, que agora ela já não tinha um marido, mas sabia que um dia o Deus de Noemi ia honrar aquela mulher que agora era viúva. Eis o fracasso de muitos homens e mulheres que perdem a fé porque um problema se levanta, porque começam a duvidar do poder de Deus, porque aquilo que queria não deu certo no tempo que a pessoa queria. Observe porque Ruth foi honrada, se tornando uma princesa, uma rainha, porque ela soube esperar o tempo de Deus para a vida dela, e Deus levanta um príncipe e casa com ela, e ela se torna uma rainha, porque ela soube manter a sua aliança com o seu Deus, ela soube confiar no Deus de Noemi, que até ali, para ela e para o povo dela, era um Deus desconhecido. Você está entendendo, pessoal? Quem não tem confiança no poder de Deus, não pode ver a glória de Deus na sua vida. Por isso eu digo para vocês nessa manhã, aquele homem, aquela mulher que não tem perseverança, aquela pessoa que tudo é um motivo para a pessoa ficar desanimado, para a pessoa perder a fé, para a pessoa duvidar. Toda pessoa que começa a construir essa linha de pensamento, de dúvida, de medo, de insegurança, mas eu estou sentindo que tem algo errado aqui ou algo errado ali. Meu irmão, tu tem que aprender a viver a tua fé, independente do que está dando certo ou errado. Você tem que ter confiança, independente daquilo que aconteceu ou se não aconteceu.
Você tem que manter a tua perseverança, mesmo sorrindo ou chorando, mesmo que a dor esteja ali, você não pode perder a tua fé, você não pode tirar a mão do arado, porque algo está dando errado na tua vida. O fracasso de muitos homens de Deus, de muitas mulheres de Deus, se dá em desistirem, em abandonarem a sua fé e perderem a confiança no seu Deus, porque o que queriam não deu certo. São muitas mulheres que viram os seus filhos se destruir nas garras do Satanás, porque abandonaram a sua fé, porque queria que Deus resolvesse o seu problema no seu tempo, na sua hora. E Deus não faz no meu e no teu tempo, Deus faz no tempo dele. Quem souber esperar vai ver a glória de Deus na sua vida. Capítulo 11 de Hebreus e versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o abençoador daqueles que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus e querem alcançar alguma coisa do Senhor na sua vida, em primeiro lugar tem que acreditar que esse Deus existe, tem que acreditar que ele é o abençoador da tua vida, tem que acreditar que ele tem galardão para te oferecer, que ele tem galardão para te entregar. Você tem que confiar como Abraão confiou, você tem que ter a fé da perseverança, a fé da confiança. Não é a dúvida, não é o medo, não é a timidez que vai te fazer um vencedor. Todo homem, toda mulher que não tem coragem de enfrentar os marasmos da vida, vai perder a batalha e vai ser envergonhado e vai acabar envergonhando a sua família junto. A fé é a certeza das coisas que se espera. Pensa, Deus chamando Abraão, levando Abraão para uma terra desconhecida, e Abraão não se intimidou, Abraão não teve medo, não questionou, chegou no meio do deserto, monta um altar e adora ao Senhor, e ali começa uma nova história. Vocês têm que entender que a fé é a certeza daquilo que você espera. No dia que você duvidar, a tua fé morreu, você não vai mais poder ter sucesso diante desse Deus. Qual é o grau da tua fé para você tomar desse mel e ver a glória de Deus? Você acredita como Ruth acreditou? Você acredita como Ana acreditou? Quando tudo estava dando errado, ela estava ali pagando o preço, chorando, andando com Deus, cabisbaixa. Mesmo que ela tivesse cabisbaixa, amargurada de alma, amargurada de espírito, veja se ela abandonou o seu Deus. Veja se Ana abandonou sua fé, veja se Ana largou o seu casamento, se Ana destruiu o seu casamento. Quem não quer pagar preço não vai ter o produto devido na sua vida. Quer felicidade, mas não quer pagar preço, a felicidade vai embora. Porque quem paga o preço vai ter o produto que busca. E não adianta choro nem chorumingo. A realidade é uma só. Ou nós lutamos, enfrentamos os demônios que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa e a nossa família, e vencemos eles e nos tornamos vencedor, ou nós vamos ser vencidos por eles e vamos se tornar escravos daquele que venceu. Não esqueça que a palavra de Deus diz que o vencido torna-se escravo do vencedor. Se você não enfrentar os demônios que atormentam a tua vida, se você não enfrentar as lutas que se levantam contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, se você não tiver coragem para enfrentar os demônios que atentam contra o teu casamento e abandonar a tua fé, você vai ser vencido, e o vencido vira escravo do vencedor. Ou nós enfrentamos as lutas da vida de igual para igual e dizer: meu Deus, o Senhor é comigo, eu sei, Pai, que a luta está ali, eu sei que a batalha está do lado, mas se o Senhor é comigo, eu vou vencer essa luta, porque em teu nome, Jesus, não existe perdedor. Aqueles que andam contigo jamais serão perdedores, jamais serão envergonhados. Mesmo que o demônio tente te envergonhar, você vai vencê-lo, porque você está lutando diante desse Deus. Você está acreditando que é a mão desse Deus que está no controle da tua vida.